As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá, bem-vindos a mais um podcast Meu Melhor Corpo. Hoje o assunto é prevenção do envelhecimento com harmonização facial. E a minha convidada especial de hoje é a doutora Laíse Prado. Tudo bem, Laíse? Olá, tudo Seja bem, bem-vinda. Matheus? Muito obrigada. Então, pessoal, eu sou a doutora Laíse Prado, tá? Especialista em harmonização facial. É um prazer estar aqui para tirar todas as dúvidas e conversar, ter um bate-papo legal com o Matheus. Isso. Vamos abrir com a primeira pergunta, que é o que a gente estava conversando antes, que é essa questão da prevenção, né? Que eu acredito que é a melhor coisa a se fazer antes de deixar aparecer, né? Aquelas rugas, enfim. Exatamente. Nessa questão de prevenção, o que você recomenda? Então, na verdade, o processo de envelhecimento, ele começa a partir dos 25 anos de idade. Só que o paciente com 25 anos de idade está lindo e formoso, ele não percebe os sinais do envelhecimento. Ele começa a perceber a partir dos 30 anos de idade, 35 anos de idade. O que eu falo sempre, a harmonização facial, ela veio para ajudar, tá? Ela veio para agregar. Então, nós temos procedimentos para prevenir o envelhecimento. A pessoa envelhecer de forma melhor, mais bonita, mais saudável. Com a toxina botulínica, o Botox. Esse é famosíssimo, tá? né? Famosíssimo. Por quê? A gente aplicando o Botox enquanto não tem linhas aparecendo, é muito melhor do que a gente tratar um paciente quando já tem essas linhas. Entendeu? Por quê? Essas linhas, elas vão ter que ser tratadas junto com a toxina botulínica com outros procedimentos também. Temos também para prevenção os bioestimuladores de colágeno, os fios de PDO, que também são estimuladores de colágeno, tá? E o ácido hialurônico, que nós podemos preencher em pontos específicos para não modificar o paciente e ele ter o processo de envelhecimento mais bonito e melhor. Então, realmente, a pessoa não precisa esperar surgir aquela linha de expressão para começar a fazer algum procedimento estético. Exatamente, ela não precisa esperar. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas eu ainda não tô marcada, por que eu vou fazer? Justamente para não marcar. Justamente para evitar. Exatamente, para evitar as linhas no seu rosto mesmo, para você não se modificar e ficar naturalmente bonita, entendeu? Ou bonito. Se chegar a pessoa ali com 25 anos que ainda realmente não tem linha de expressão. Certo. E ela quer fazer, né, justamente para prevenir. Quais áreas que você vai, assim, já meio que direto? Na testa? Isso. O que acontece? Por que é tão importante a avaliação? Cada paciente é único. Então, cada paciente vai ter uma indicação. Na avaliação, nós vamos pedir para fazer as mímicas faciais, ver os possíveis locais que estão com problema ou com possibilidade de marcar essa região, para daí sim tratar. Por exemplo, uma paciente de 25 anos, ou até menos mesmo, 20 anos, a gente tem alguns pacientes que tem, por exemplo, quando joga, faz a expressão de susto, jogar a sobrancelha para cima, começa a marcar as linhas na região da testa. Então, já é uma indicação para a gente começar o tratamento dela meio aqui também, né? Com a toxina botulínica. O meio bravo, que a gente fala, que é a linha da glabela, o que acontece? Às vezes, o paciente tem olho claro, então ele tende a ficar forçando muito essa expressão. Ou, por exemplo, quando vai treinar, o paciente tem o hábito de forçar essa musculatura. Então, a gente faz a toxina botulínica para quê? Para prevenir que essa musculatura não fique marcando essa região e comece a formar os vincos. Porque depois que formou os vincos, nós temos que entender que precisa paralisar a musculatura com toxina botulínica e
em conjunto, fazer outros procedimentos. Ou skin buster, ou algum fiozinho nessa região para a gente poder usar como um preenchedor nessa regiãozinha e tratar. Tá? Isso tem que ser estudado porque é de caso para caso. E por isso que é tão importante a avaliação inicial com o profissional que vai fazer a sua harmonização facial. Porque daí sim, nessa avaliação a gente consegue identificar o que é melhor no seu caso. De forma individual. Exatamente. Então, não fez a prevenção, claro que daí ela vai ter que combinar um exemplo Botox com algum outro procedimento. Isso. Sabe uma coisa que eu percebo? Que mulheres que treinam já há um bom tempo, isso agora tá mudando de um tempo para cá, porque o pessoal, tanto mulher quanto homem, resolveu fazer a prevenção. Com certeza. Realmente. Mas antes, percebia-se assim com mulheres que competem até no fisiculturismo, que dava para ver nitidamente que ficavam velhas, né? Mais rápido, principalmente o rosto. E é exatamente por causa de, né? No treino você faz força, muita mímica facial. E todo dia. Quem treina todo dia faz. Sim. Então, o queridinho aí é o Botox, né? O queridinho é o Botox, é o inicial. É o inicial. É o ponto inicial, porque o paciente, ele não vai chegar com 20 anos, 25 anos, 30 anos, precisando de todos os procedimentos que tem dentro da harmonização facial. Porque a harmonização facial, ela é o conjunto de procedimentos. Tem paciente que precisa fazer só Botox. Tem paciente que vai precisar fazer Botox, preenchimentos, fios, bioestimuladores de colágeno. Então, isso é individual. Cada paciente vai ter uma indicação. Como você falou da expressão quando faz realmente o treino. Por quê? Um fisiculturista, ele treina todos os dias de forma pesada. Né? Isso mesmo. Então, você vê no palco, normalmente, estão com o corpo lindo e com o rosto, às vezes, marcado. Exatamente. Então, a melhor forma... E tem gente que fala assim, eu não vou fazer porque o Botox ele não dura muito. Infelizmente, ele dura de 3 a 5 meses. Se o paciente faz muita mímica facial, ele dura menos. Só que é um meio de prevenção. A gente tem que entender que não é porque ele vai durar menos que o paciente tem que deixar de fazer e ficar velho. Exato. Ficar marcado, né? Por mais porquê que, né? Isso? É melhor fazer do que não fazer. Exatamente. É melhor fazer, ter que fazer mais vezes ao ano do que deixar de fazer e ficar com aquela pele marcada. E aí você cuidou do seu corpo, só que o seu rosto. Tem que ser, tem que ter. É o que a gente tá falando aqui da beleza. E Exatamente. Tudo, né? O rosto, o corpo. Então, realmente é uma coisa que faz bastante diferença. E especialmente na área dos olhos e testa, né? Isso, exatamente. Que é o que mais acontece. Onde acontece mais. Porque o Botox, ele tem regiões que ele pode ser aplicado, tá? Ele pode ser aplicado em região de testa, entre as sobrancelhas, na glabela, na área dos olhos. Nós também podemos aplicar, que não é daí muito a parte estética que a gente fala, que as pessoas não costumam ver tanto o resultado, só que dá um resultado muito bom. Naquelas linhas que tem no pescoço, quando o paciente é feito Nefertiti, que a gente fala, tem as bandas platismais aqui, que o paciente faz muita força quando vai pegar algum peso, alguma coisa. E isso acaba puxando o rosto do paciente para baixo. Se a gente tira a força desse músculo, o paciente ele sente como se o rosto dele tivesse dado uma levantadinha. Então, entendeu? no pescoço Também. O paciente, quando sorri, expõe muita gengiva, que a gente chama de sorriso gengival, tá? A gente consegue melhorar também com a toxina botulínica, códigos de barra, o paciente que faz muito biquinho e começa a formar código de barra também pode ser aplicado a toxina botulínica. Código de barra que você fala é o bigode chinês, não? Não, o código de barra mesmo. Aquelas linhazinhas que ficam ao redor da boca. Isso, exatamente. Normalmente, quem tem mais? Paciente fumante. Porque o hábito de fazer a expressão de bico e aí acaba marcando bem mais fácil, né? Então, nós podemos aplicar também a toxina botulínica. Só que se já está marcado, nós temos que tratar... Associar. Isso com outros procedimentos também. Existe o Botox também que dá para ser feito nessa região do canto da boca. Triste. Isso. Tem também. Tem também. Por exemplo, o paciente ele joga a boca para baixo, ele fica com a boca como se fosse triste. Nós conseguimos fazer para dar uma levantadinha. Só que é isso que eu falo, são indicações. Nessa região perioral, limita
questão de sorriso, limita a questão de beber no canudinho, tomar água. Alguns pacientes não querem fazer a toxina botulínica porque ela paralisa músculo. Eu vou te falar uma... Comigo, já... já aconteceu, eu fiz aqui, e aí a boca não conseguia dar risada. Isso. Dava risada, os dentes não apareciam. Exatamente, e isso incomoda o paciente. Então o que tem que explicar para o paciente realmente quando ele for fazer. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Se a pessoa estiver sentindo mais incomodada daquilo ali, do que vai acontecer quando você paralisa o músculo, porque a gente tem que entender que Botox é um procedimento, toxina botulínica é um procedimento. Ácido hialurônico, preenchimento é outro, tá? Então, a toxina botulínica, ela vai paralisar músculo, musculatura dinâmica, tudo que você faz durante a mímica facial, tá? Preenchimento não, ele não vai alterar músculo, ele vai preencher, ele serve para volumizar a região. Por exemplo, se essa região incomoda, às vezes a toxina botulínica não é a melhor solução no seu caso. Pode ser o preenchimento, entendeu? Ou pode ser os fios. Filler também. Que agora tem no mercado, que também pode entrar para agregar e evitar com que paralise musculatura e você não se reconheça, né? No caso do Botox, a única coisa a fazer é esperar o efeito passar. Esperar, isso. A toxina botulínica, nós não temos nenhum antídoto para reverter ela, tá? Diferente do ácido hialurônico, que nós temos a hialuronidase, que ela serve para degradar o ácido hialurônico que foi colocado naquela região e aí o paciente se vê livre do ácido hialurônico. Aí consegue tirar. Isso, o Botox já não, por isso que você ficou incomodado. Só saiu quando passou o efeito. Quando passou o efeito, não teve jeito. Exatamente, por isso que tem que aplicar no lugar certo, da forma correta e o paciente ter certeza também daquilo, porque senão ele tem que esperar o efeito passar. E aí, você comentou de fios. Sim. Os fios também são uma opção que, na verdade, não tem como tirar. Não tem como tirar. Os fios, ele é reabsorvido pelo organismo, tá? Fios de PDO, tá? Polidioxanona. Então, nós temos vários tipos de fios para vários tipos de tratamento separados, tá? Esses fios a gente também não consegue remover eles. Só em casos específicos, por exemplo, que o paciente ficou com alguma superficialização de fio, que daí a gente consegue puxar esse fio e remover ele. Caso contrário, não é possível removê-lo. Mas ele é absorvido, né? Ele é reabsorvido. Isso vai variar do tipo do fio, mas tem uns que são reabsorvidos. Começa o processo de reabsorção, tá? De hidrólise com 4 meses, outros 6 meses, outros 8 meses. Então, ele é o início. Não que com 4 meses ele vai sair do seu corpo. Ele começa. Então, ele começa, tá? E o resultado, como o fio de PDO ele é tão maravilhoso que ele tem o poder de estimular colágeno e elastina. Ao redor desse fio, vai formando uma bainha, como se fosse uma traminha ali de células colágenas e elásticas, que é o que a gente precisa para o nosso rosto mesmo, né? Para dar um rejuvenescimento. E aquelas células, não é porque o fio saiu dali, ela já vai saindo junto. Ela vai continuar ali. Por isso que é importante a manutenção da harmonização facial. Entendeu? Você não vai ter colocado uma vez o fio, ou uma vez o preenchedor, ou uma vez o bioestimulador e esqueceu. Porque a gente está envelhecendo todo dia. Exato. Né? Nessa questão dos fios, não existe só um tipo, né? Não existe só um tipo, existe vários tipos de fios, tá? Nós temos fios lisos, que é só para estimular colágeno, principalmente em região abaixo dos olhos, ao redor dos olhos. Como eu falei, código de barra, tá? A gente consegue tratar linhas finas que às vezes tem ao redor do rosto. Coisas mais suaves. Testa que a gente consegue colocar. Tudo para estimular colágeno, aquela pele que tá flácida. Vamos pensar assim, o que é estimular colágeno? Onde tem flacidez. Então, a gente precisa devolver o que foi perdido com o tempo. O que foi perdido com o tempo? O colágeno. E aí a gente consegue devolver. Tem os outros fios, que é o fio de tração, que a gente... O fio de PDO de tração. O paciente que tá com aquela marquinha de bigode chinês ou com aquele jaws, que é aquela gordurinha que fica aqui. Colocando ele, a gente consegue tracionar essa pele, tá? E melhorar a região de sulco e melhorar contorno também de rosto com os fios de PDO. Então, eventualmente, vamos dar um exemplo. A pessoa foi lá e ela tem realmente esse bigode chinês. Você colocando alguns fios de tração, ela quase que assim nem precisa fazer o ácido hialurônico aqui. Perfeito.
né? Isso mesmo. O que acontece? Por isso que a gente tem que tratar com etapas, tá? Primeiro, o paciente chegou se queixando. A gente não pode, de início, a gente já fazer tudo. Preencher bigode chinês, colocar fio ou preencher malar. Porque o preenchimento de malar, quando o paciente ele tem um malar, que é essa região de maçã do rosto, empobrecida, quando tá fundo, o que acontece? Vamos dizer assim, essa estrutura que estava aqui sustentando quando você era mais jovem, que a gente vai perdendo tônus muscular, vamos perdendo também, tendo uma reabsorção óssea, o depósito de gordura nosso, ele vai migrando de lugar e vai diminuindo, começa a formar aqui, então nós temos que reestruturar essa porção da face para melhorar bigode chinês. O bigode chinês é o último lugar que a gente vai preencher, se for necessário. E às vezes nem é. Às vezes nem é. Porque, a maioria dos casos nem é necessário preencher bigode chinês. Com essa tração, você melhora, na verdade, tanto o bigode chinês quanto a boca. Tudo. Porque você traz consegue... pra cima ali. Exatamente. Por isso que tem os pontos estratégicos e os locais estratégicos que a gente tem que usar qualquer produto. Tá? Dentro da harmonização facial. E cada paciente, como eu disse, tem uma indicação. Tá? Tem paciente que tem indicação de colocar o fio. Tem paciente que não tem indicação de colocar o fio, que colocaria um ácido hialurônico para reestruturar essa região de malar, que já melhoraria o início do bigode chinês. Exatamente. No caso desse fio de tração, sim, o procedimento é simples? É tranquilo. É anestesia tranquilo. local, tá? O paciente, ele não relata tanta dor. É um procedimento rápido. O que... é o ruim do procedimento com os fios. O pós, que o paciente tem que dormir de barriga para cima. Igual quando você faz uma lipo ou um silicone, que o paciente tem que dormir de barriga para cima. Para não encostar no rosto, né? Exatamente. Porque pensa, se a gente dorme e encosta o travesseiro no rosto, o fio ele é ativado com as garras. Quando a gente deita no travesseiro, essas garras elas podem ceder e aí perder o efeito do fio. Ou ele se romper. Quando você mudar de lugar ali, por exemplo. Exatamente, quando você força a região, tá? Então, a gente tem que manter ele suspenso na regiãozinha ali. Então, o paciente ele só tem que dormir de barriga pra cima. Quantos dias? Normalmente, de 15 a 21 dias, eu peço. Tá. É um tempinho. Isso, é um tempinho. Só que assim, usando aquela almofadinha que a gente usa para viagem, é bem tranquilo. Porque daí você colocou aquilo ali, por mais que você vire, a almofada não deixa você encostar no seu travesseiro. Exatamente, né? Exatamente. E aí é bem tranquilo você dormir sem que cause nenhum prejuízo ao tratamento. E aí, essa questão de dormir assim pra cima, é com qualquer tipo de fio ou é só com um tipo? Todos. Só quando é para o fio de tração. Só o que a gente usa. Isso. Os outros que é para estimular colágeno, não. Porque aí, daí tranquilo. não vai suspender face, né? Ele só vai estimular colágeno. Esses cuidados, né? Esse cuidado específico, somente mesmo para o fio de tração. Quando a gente suspende o rosto do paciente. Nas fotos que a gente tem algum daqueles pacientes que fez tem o de tração? Tem 2 pacientes que fizeram esse fio de tração. Vamos tentar ver? Vamos. Vamos ver. Aí, paciente maravilhosa. Ela tá em tratamento ainda, tá? Então, essa paciente a gente tem coisas para fazer. Nós fizemos o fio nela, 4 fios de sustentação. De tração. Isso, de tração, tá? 4 fios de tração para sustentar a face dela em cima, nessa região 4 superior. cada lado? 4 cada lado. 2 pegando essa região de bigode chinês e 2 pegando nessa regiãozinha de canto de boca e jaws, que a gente fala, essa gordurinha que tem embaixo da mandíbula. Exatamente. Deu uma diferença boa. Deu, né? E aí nós fizemos esses fios, aguardamos. Com 2 meses ela voltou, nós fizemos o preenchimento da região de olheira dela, tá? Pouco produto também na região de olheira e fizemos um pouco de preenchimento labial nela também para compensar o lábio dela inferior, que era bem mais retraído do que o superior, então só para compensar o lábio mesmo e ela ficar com um perfil mais harmônico. Lembrando que nós vamos melhorar ainda a Ivanilde no terço, questão de mandíbula, tá? Na paciente anterior que a gente estava mostrando. Da mandíbula. Isso, ali, ó, aquela regiãozinha que tá vendo, aquela jawzinhos que tá um pouquinho aparecendo ali ainda, nós ainda vamos esperar o resultado pra gente tratar ainda. Então, ela tá em processo. Ela tá em processo de harmonização facial. Essa não é a finalização dela. Ô, Júlio, você consegue pôr aqui essa... Vamos tentar... Só pra
Pra mostrar, se caso né? der, só se der. Mas para o pessoal entender. Aqui, ó, vamos. Isso, Você falou perfeito. Jaws, aonde que é? Essa região aqui, região Aqui. de Jaws. O que que acontece? Vocês podem ver que na foto do antes, o Jaws ele era um pouquinho mais... Aqui, né? Isso, essa região, abaixo. Eu coloquei 2 fios nessa região, tá? E um fio nessa regiãozinha, porque vocês podem ver que no Aqui. anterior, isso, e aqui, tá? Então, a gente conseguiu fazer uma suspensão Levantou. do rosto, exatamente, dessa paciente. Por que que a gente não faz tudo numa única vez? Se eu tivesse pego ela lá na primeira foto que a gente tem do antes dela, eu teria que fazer muitas seringas de preenchimento. Você consegue ver todas as regiõezinhas que ela Aqui, né? precisa? Isso, essa região dos olhos, na anterior, que ela tá precisando bastante. Bigode chinês, essa regiãozinha, Da Jaws boca aqui, exatamente. Então, a gente ia ter que usar uma quantidade muito maior de produto para fazer algo que a gente conseguiu e a gente está conseguindo tratar com menos produto. Pois Porque é. isso que é o interessante da harmonização facial, a gente não transformar a paciente em outra pessoa. Ela ficar mais bonita, de forma mais natural possível e gradual, tá? Eu acho que o que você falou é exatamente o mais legal. De forma mais natural possível. Isso, exatamente. Né? Que é o medo dos pacientes, é que há um tempo atrás estava muito exagerado a harmonização Sim. facial. Estavam exagerando demais e aí eles ficavam com receio de se olhar no espelho e não se reconhecer. Exato. E não é esse o ponto. A harmonização facial, ela veio para ajudar. Ela não veio para mudar as pessoas. Ela veio para melhorar os pontos que a pessoa tem que tá deixando ela insatisfeita. Não transformar ela em uma outra pessoa, não se reconhecer, né? Aqui, no caso, você não chegou a fazer nada no canto da Nada, boca. não fiz nada. O único lugar que foi feito foi a suspensão com os fios de PDO. Você pode ver que a região de malar dela, olha como melhorou como Melhorou bem. iluminou. É. A única coisa de preenchimento, a gente colocou um pouquinho nessa região aqui de olheira, tá? O lábio, ó, você pode ver que agora ele tá Embaixo, né? compensado, exatamente. Colocou um pouquinho em cima também, que a gente tá. sempre compensa, tá? Tá. E nós vamos fazer essa região. Coloquei um pouquinho de preenchedor aqui nessa região de ângulo de mandíbula, tá? Sim. Só que agora, uma próxima etapa, a gente vai esperar e aí nós vamos começar o tratamento dessa região, porque aqui nessa parte, provavelmente, ela já vai estar bem satisfeita com o resultado após o período, dos procedimentos que a gente fez. E o que você vai fazer nessa parte depois? Nós vamos fazer preenchimento nessa região e eu vou fazer ultraformer nessa região do pescoço. O que acontece? Isso é flacidez. Ela é uma paciente que passou por uma cirurgia bariátrica. Tá? Então, ela teve um processo de emagrecimento muito rápido. Automaticamente, o nosso rosto, quando passa por um processo vai junto. Exatamente, fica flácido. Então, o Ultraformer 3, que é o que a gente tem também no mercado para estimular colágeno, ele vai ajudar a colar essa pele, a dar uma retraída. Então, nós vamos fazer Ultraformer nessa região para ir melhorando essa região de flacidez, porque às vezes o paciente acha que é gordura isso daqui. Ultraformer é um fio. Não, o Ultraformer ele é um ultrassom microfocado. Ah, tá. Tá? Ele é que dentro da harmonização facial existem vários procedimentos. O Ultraformer, ele é um ultrassom microfocado, tá? Ele é micro e macrofocado. Nessa região, a gente faz a parte microfocada. O que ele faz? Ele vai... dentro da pele, ele causa uma microcoagulação. Então, a pele ela vai se retrair. Então, a gente consegue tratar essa flacidez dessa região. Por que a gente não vai preencher ainda nessa região mais? Porque eu quero tratar essa região de Jaws, porque às vezes nem precisa preencher mais com ácido hialurônico, Isso entendeu? é interessante. Só a gente colando esse tecido que tá ali, que parece que é gordura, só que não é gordura. Isso é flacidez de pele. Olha e aí, só. o fio também, quando é um excesso de flacidez, ele não consegue puxar tudo. Eu né? acho interessante essa maneira que você faz, porque você tenta ir com alguns procedimentos antes, Isso. e aí só depois que passa o período, aí você vê se tem necessidade de entrar com o preenchimento, por exemplo. Exatamente. Né? Porque o paciente, ele precisa se olhar no espelho e se amar. Eu Exato. tenho muitos pacientes que falam assim, nossa, eu já tô me amando. Aqui Sim. eu tô vendo. Então, ele também vai começando a ver que não precisa ficar colocando um monte de coisa pra ele ficar bonito. Às vezes a pessoa chega achando que precisa colocar um monte de coisa. Exatamente. Aí você vai, explica, tira isso da cabeça e... Feito, por exemplo, no caso dela, dependendo, ela gostaria de ter feito o preenchimento aqui, que é o que você mais escuta falar, é o né? que eu mais escuto. O que tá me incomodando? Bigode chinês. O bigode chinês tá me incomodando. Você não acha que eu tenho que preencher o bigode chinês?
E não. E não. Às vezes a gente tem que fazer outras coisas, porque senão o paciente... Pensa, se a gente usa um ácido hialurônico, um preenchedor, ele é um volumizador. Se a pessoa ela já tá com um volume em excesso, porque aquela gordurinha que caiu aqui, você vai preencher mais ainda, o paciente ele vai ficar inchado, verdade. né? Fica maior ainda. Exatamente. Então, a gente tem que estudar e ir fazendo as coisas aos poucos. Não que não exista paciente que não tenha indicação de fazer na primeira sessão um preenchimento de bigode chinês. Existe, Tem, né? Sim. claro que sim. Por isso que eu falo. São casos individuais. O que é indicado para você, às vezes não é indicado pro seu amigo. Para outra pessoa. Então, nós temos que avaliar individualmente. Não é uma receita de bolo a harmonização facial. Exato. É individual. Vamos ver a próxima? Isso, essa paciente, ela também fez os fios, tá? Então, ela fez somente fios. A gente está em processo de tratamento dela também. Nós fizemos o fio nessa região. Vocês podem ver que parece que ela fez preenchimento nessa região. Pois é. Tá? E ela não fez. Essa paciente, nessa foto do depois, foi feito somente os fios. Realmente mudou bastante aqui. Bastante, que é a queixa dela, né? Que foi ela, aqui tava mais. Exatamente. Mais essa paciente, triste. há um tempo atrás, há uns anos, ela usou foi usado nela um produto chamado polimetilmetacrilato, PMMA. Tá? Ele é um produto que ele não é reabsorvido 100% pelo organismo e ele migra de local. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado em pacientes que têm esse tipo de produto no rosto. Ela tinha. Também. Ela tem esse tipo de produto. Que não porque sai. ele não sai, exatamente. Ele não sai 100%. Ele sai em torno de uns 70% do rosto. E tá? onde, Segundo onde literatura. Ficou? Onde foi aplicado nela, segundo ela me relatou, quando a gente em conversa, ela foi aplicado nessa região de malar. E aí, esse produto, ele desceu. Você pode ver que nessa regiãozinha aqui tem uma concentração. Aqui? E foi aplicado em região de boca também. Tá? Tá. Então, esse produto, a gente não pode aplicar nada em conjunto com ele, infelizmente, porque se entra qualquer outra substância em contato com ele, pode desenvolver um processo inflamatório. E aí, o paciente ter problemas. Por isso que a gente tem que tratar com cuidado e com calma pacientes que têm esse tipo de produto no rosto. Não dá pra colocar nada por cima daquilo, né? Nada no local onde tem esse tipo de produto, esse PMMA. E aí, no caso, ela fez aqui, só que desceu. Isso, então, exatamente. quer Ficou dizer... o peso aqui, entendeu? Então aqui você não pode fazer quase nada. Entendeu? Exatamente. Sim. É um tratamento que demanda um pouco mais de tempo e um pouco mais de cuidado e um pouco mais de paciência do paciente, porque nós temos que entender que é um processo. Tá? É um processo. Então, a gente tem que ir com cautela para quê? Para que o paciente fique bonito. E não tem quando tentar melhorar, ter um processo inflamatório e acabar piorando a situação. E no caso dela, deu uma diferença muito boa. Muito boa, né? Ela ficou super feliz. Vamos ver o próximo? Botox. Aí é o Botox, né? Tá? Paciente jovem, marcando muito a testa. Agora, você imagina, se esse paciente... ele não faz uma toxina botulínica antes. O que vai acontecer quando ele tiver um pouco mais velho? Ele tem quantos anos? Não sei se você lembra. Nessa foto, essa foto aqui, eu acredito que ele estava com 36 anos. Tá? 36 anos nessa foto. 36 ou 37 anos nessa foto. Então, é um paciente que ele já... é um paciente que poderia ter iniciado antes o tratamento com toxina botulínica, só que ele iniciou a tempo. Você consegue ver que ainda tem uma leve marcaçãozinha nessa região. Por quê? Porque ele tinha 35 anos na época que a gente iniciou. Prevenção. Mas não iniciou tarde, mas não. ainda Tá deu ótimo. Certo. Exatamente, tá ótimo. Por quê? Olha como ele ficou com a testa lisa, vamos dizer assim. E conforme você vai mantendo o Botox em dia, a tendência é sempre melhorar. Sim. Entendeu? Sempre melhorar, porque não vai marcar mais aquilo lá. Pois é. Vamos ver o próximo? E esse paciente ainda, a gente tá em construção dele. Ele ainda vai fazer mais coisas. Mais coisas. E essa? Essa paciente, então, nós fizemos algumas coisas nela, tá? Ela se queixava da região de olheira. Então, nós preenchemos um pouquinho essa região de olheira, tá? O lábio dela, que era o que deixava ela mais triste, porque ela falava que o lábio dela era muito fino. Então, isso, lembrando que nessa foto é o pós imediato,
tá? Que tá mais inchado. Isso, exatamente. Sim. Tá vermelhinho ainda, tá inchadinho ainda, tá? Então, é o pós-imediato. Essa paciente, ela já tá bem mais feliz, é que a gente ainda não marcou o retorno dela para eu poder tirar as fotos do depois, do período, tá? E nós fizemos a projeção do mento. Você consegue ver como compensou? Exatamente, que é a região de queixo. Olha como compensou em relação ao lábio. Se a gente tivesse preenchido só lábio, ela ia ter que ficado com um perfil muito retraído a região do mento, né? Isso, exatamente. E a região do olho que a gente fez o preenchimento ali. E lembrando que o ácido hialurônico, você tem um resultado imediato. Só que ele tem afinidade com água, tá? Então, ele vai puxar a água para a região e vai hidratar aquela região. Com o passar do tempo, que a gente fala que o resultado final do preenchimento do ácido hialurônico é com 21 dias. Essa pele, ela vai estar melhor, tá? Então, vai hidratar essa pele e o paciente, ele vai sentir uma firmeza um pouquinho maior, mesmo a gente tendo feito somente ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, ele é um hidratante. Então, aí, num período de 21 dias, é que ele vai ver o resultado final com 21 dias. Isso. Se ele chegar com 21 dias e ele ainda vê, tem ainda um pouquinho, porque a gente tem que ir indo aos poucos. Para quê? Para não dar aquele excesso, aquela bolsa na região de olhos, tá? Tem que tomar muito cuidado. Um lábio deformado. Então, porque o lábio, ele tem que ir comportando o produto também. Então, nós temos que colocar uma seringa, o paciente vai embora, ele volta. Se ele quer um lábio carnudo, coloca daí uma outra seringa numa outra sessão, porque senão perde a estrutura e o lábio mesmo, o rosto do paciente não comporta tanto o produto. Isso que você comentou, uma coisa que a gente tem visto com bastante frequência, na verdade. Eu acho que algumas mulheres, nessa questão do lábio, acabaram exagerando um pouco. Exatamente. Né? Isso que a maioria dos pacientes ficaram com medo de preencher. Porque viram isso. Principalmente famosas, que a gente vê que colocaram muito produto, ficou com aquele lábio artificial, nem sorrir direito, conseguia sorrir com a quantidade de produto que tinha, ou acabaram ficando com aquela boca que o pessoal tem medo de ficar tipo salsicha, aquela boca pro lado, entendeu? Então, por isso que eu falo, tem que colocar aos poucos, porque às vezes o paciente ele acha que é uma coisa e na realidade é outra. E o ácido hialurônico, ele já vai inchar. Então, os 3 primeiros dias ele incha mais. Por quê? Ele causa um processo inflamatório. Ali, né? E a gente precisa desse processo inflamatório realmente. Entendeu? Então, ele vai inchar mais. E depois ele começa a ceder. Tanto que, com uma semana, o paciente fala, eu queria que ele ficasse desse jeito. Mas ele ainda não terminou de desinchar tudo. Por isso que quando chega no retorno, às vezes ele quer colocar um pouco mais de produto. Porque ele gostou do lábio dele daquele jeito. E outra, não é porque um paciente quis colocar 2 seringas que todos os pacientes vão colocar. Não, eu preconizo a naturalidade e o desejo do paciente. Então, isso é conversado em conjunto, profissional-paciente. Para quê? Para que o paciente se sinta feliz com o procedimento que ele fez. Então, é interessante mesmo você colocar ali, na primeira sessão, uma certa quantidade, mas assim, ainda com uma cautela. Isso, para que possa colocar mais depois. É o que eu falo sempre, é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. A falta a gente consegue compensar com mais depois. Aí só aquele pouquinho que você vê que precisa. Exatamente. O excesso já não. Aí o que acontece? A gente tem que remover. E para que eu coloquei, sendo que eu vou remover? Pois é. Né? E aí não tem o risco de ficar em exagero. Exatamente. Que é o que a gente viu bastante. Isso tem mais mesmo. algum, Júlio? Tem? Tem um vídeo. O paciente que não tratou uma pele mais madura, tá? Então, nós fizemos o bioestimulador de colágeno, lembrando que foi uma sessão só nessa paciente, que a gente precisa fazer mais sessões, que é uma paciente de uma idade já, tá? Quantos anos? Ela tem 79 anos. Nossa, quase 80 anos. Sim, é uma paciente que deixou um pouquinho dos cuidados com ela e agora sentiu a necessidade de voltar. Então, com o bioestimulador de colágeno injetável que é aquele líquido, tá? A gente consegue um tratamento, melhorando a flacidez. Tá vendo? Quando eu puxo a pele do paciente, o antes, como ela tá bem mais flácida, e o depois, como ela já deu uma colada no rosto, vamos dizer assim. Sim. Textura de pele melhora, tudo melhora. E por isso que eu falo, o paciente que tem uma idade um pouco maior, ele tem que entender que a gente precisa passar por tratamentos.
tá? Nós precisamos tratar. E não é uma vez que ele vai no consultório que ele vai que sair... vai resolver tudo. Exatamente. Porque quanto tempo demorou para marcar aquilo? Pois não foram anos? Não demorou para ficar daquela situação? Então, a gente vai também precisar de um tempo para a gente conseguir recuperar e tratar o paciente. E deixar ele sem... Porque o paciente de 80 anos... Ele não precisa voltar a ter 50 anos. Exato. Não tem, né? Como o paciente de 50 não precisa voltar a ter 30 anos de idade. Ele só tem que estar bem com ele mesmo e estar bonito. Se sentir feliz. Se sentir feliz, exatamente. No caso dela, então, você fez primeiro o bioestimulador. O bioestimulador de colágeno. Que é a primeira... Foi a única coisa ali que foi feita. Aí, depois, nesse vídeo, a única coisa que tinha sido feita foi o bioestimulador de colágeno, que é o bioestimulador líquido. Nesse caso, a gente usou um produto específico, que é o ácido polielilático, tá? Que a gente tem alguns no mercado, foi usado nela. Então, um bioestimulador que foi feito nela e a gente conseguiu essa qualidade. Aí depois você pretende fazer fios? Ela já tá marcada pra gente ver, porque provavelmente nós vamos fazer uma segunda sessão de bioestimulador de colágeno. Pra gente continuar o tratamento dessa pele. Porque às vezes, essa paciente é uma paciente bem magrinha, tá? O corpo ok e o rosto, ela não comporta produtos em grande quantidade. Sim, que não vai combinar, não vai ficar bonito. Exatamente, não vai ficar bonito pra ela, não vai combinar com ela. Então, no caso dela, é a gente tratar a pele mesmo, tá? Pra gente conseguir um resultado melhor. E no caso dela, provavelmente a gente não vai colocar fios, porque você pode observar que ela não tem uma pitose, que a gente fala, né? Essa queda grande. O problema dela é flacidez de pele. É flacidez mesmo. E linhas, né? Marcando com a idade. Sim. Aí o Botox também entra. O Botox, ele só pode ser feito, nesse caso aí, na região ao redor dos olhos, testa e o bravo, no caso dela, tá? Sim. Porque nessa região de bigode chinês, ela não vai conseguir fazer o biquinho. E ela não quer isso. Ela quer continuar movimentando o lábio normal. Aí a gente entra com os fios de PDO liso nessa região de bigode chinês para estimular colágeno. Entendi. E aí, então, esse liso, ele é mais tranquilo, assim? Ele é muito tranquilo. Ele é bem tranquilo porque ele é para tratar coisas sem modificar. Só estimular ali. Só estimular, exatamente, só estimular. Então, ele vai tratar a pele, ele vai melhorar a linha fina e você não vai ficar outra pessoa, não vai mudar nada quanto à fisionomia do paciente, exatamente. Vamos dar um exemplo. A pessoa que tá com o canto da boca bem pouquinho. Sim. E aí quer só levantar. O que você recomendaria? Nós podemos colocar os fios, tá? Que nós temos fios hoje no mercado que chama fio filler. Eles são 10 fios dentro de uma cânula e ele tá entrando no mercado para fazer um efeito preenchedor. Em locais que o paciente não precisa colocar ácido hialurônico ou não quer colocar ácido hialurônico. Então, nós colocamos nessa região bem dentro da onde tem o vinco e ele vai, ele vai preencher. Ou, alguns casos, nós colocamos até mesmo o fiozinho de tração para puxar essa região de boca triste, de linha de marionete, que a gente chama. Tá? Aí você colocaria um fio. A gente nunca usa um fio de tração só, porque a gente tem que entender que a gente precisa puxar a estrutura, tá? Um só, ele não tem o poder de puxar tudo isso. Então, a gente automaticamente é necessário usar 2 fios para conseguir uma tração melhor. Um em cada ponto de onde a gente está precisando, entendeu? Porque um fio sozinho, ele não vai conseguir ter o efeito de tração. Exatamente. Pelo menos 2. No mínimo 2. No mínimo 2. Ou então, o ácido hialurônico, quando é bem levinho, a gente consegue colocar só aquele ácido hialurônico bem levinho, quando é de início mesmo, tá? Mas como eu disse, hoje tá usando muito fio mesmo, que tem um efeito preenchedor para tratar essa região. Que daí o paciente, ele tem um estímulo de colágeno, além de tudo. Eu acho que é uma alternativa muito boa para não colocar já diretamente o ácido hialurônico. Que é mesmo, o que a gente comentou. Porque ele é mais difícil, se caso tiver que, talvez, retirar, ele é mais complicado do que o fio. Não, né? O fio é mais complicado. O ácido hialurônico, não. O ácido hialurônico é fácil de tirar. Só que, às vezes, ele não precisa ser colocado. Não precisa fazer. Exatamente, porque ele volumiza. Entendeu? Então, às vezes, o paciente ele não quer colocar esse ácido hialurônico porque ele vai volumizar e ele não vai estimular colágeno, ele vai hidratar a pele. Essa questão de volumizar tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque o volumizar
ele tem que ser feito nos locais corretos. Senão parece que tá inchado. Parece que tá inchado. Exatamente, parece que tá inchado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Por isso que avaliar, estudar cada paciente para daí preencher. O que acontece muito, que a gente acaba vendo, o paciente ele não entende muito sobre o procedimento, mas ele lê muito sobre procedimento na internet, ou vê em Instagram, alguma coisa assim, e ele fala, não, eu quero fazer em tal lugar. Mas quem tem que entender qual é o lugar que tem a necessidade é o profissional que está fazendo. Então, o profissional ele não pode se deixar levar, ele tem que fazer o que ele estudou para aquilo, o que ele entende, porque a anatomia quem entende é o profissional. Nós, igual se pegar eu e colocar algo que eu não entendo, eu vou falar, às vezes, o que eu acho que tá certo. E às vezes não é aquilo. Sim. Né? Eu posso dar um exemplo sobre isso? Por exemplo, quando eu vou competir. Certo. Então, por exemplo, agora eu tô com o rosto de um jeito, porque eu tô com um percentual de gordura em torno de 10, por exemplo. Certo. Quando eu vou competir, não só eu, mas quem participa de competição, ou alguém que, de repente, tá num processo de emagrecimento, o rosto afina junto. Então, no meu caso, dando como exemplo, quando eu vou competir, fico com o rosto muito fino, afunda aqui. Sim. Se, por exemplo, eu fosse fazer um preenchimento na fase em que eu tô com o rosto bem fino, talvez daria certo. Isso. Porém, depois vai voltar. Isso. E aí, aquele local que foi preenchido pode ficar com o aspecto de inchaço, que daí não fica legal. Exatamente isso. O paciente que ele muda muito o corpo, tá? Emagrece. Engorda, emagrece, engorda, tem que tomar muito cuidado também. E a gente tem que conversar isso com o paciente para ele estar ciente do que pode acontecer e da fase que ele tá. Exatamente, do que pode acontecer. Paciente, por exemplo, que vai fazer um tratamento no pescoço. E aí, a gente conseguiu um tratamento legal. Só que daí ele engorda 10 quilos. Pois é. O procedimento não vai ter o mesmo não resultado. Fica igual. E não vai ficar igual. Entendeu? Sim. Então, vale muito a pena ressaltar isso. Que cada caso é um caso. Mas se o paciente ele mudar muito drasticamente o corpo, a gente tem que estar ciente de que o que foi feito não é, às vezes, o ideal para aquela fase do paciente. Igual, a gente vai lançar na academia um programa de emagrecimento, que já vou até aproveitar para falar sobre isso. Nós vamos fazer um programa de emagrecimento onde vai estar incluída a dieta, o treino com o personal, 3 vezes na semana. E assim, do que já foi feito, a gente já teve na academia, teve pessoas que perderam 20 quilos. Nossa, que legal. Então, vamos ter isso, mas associando aqui com o que a gente está conversando, se a pessoa tem intenção de entrar num programa de emagrecimento como esse, seria melhor ela fazer um procedimento estético depois. Depois, sempre. Né? Sim. O que acontece? Ela primeiro precisa passar por esse processo de emagrecimento, porque daí sim, ela finalizou. Eu cheguei no peso que eu queria, eu cheguei no corpo que eu queria, agora tá ok. Tá, então agora nós vamos harmonizar o seu rosto. Sim. Então agora chegou a hora de saber o que nós vamos fazer. Eu quero fazer uma avaliação antes, só que eu ainda vou emagrecer. Serve a avaliação que eu fiz antes? Ela não serve. Porque a pessoa, ela muda. O nosso rosto, ele muda muito quando a gente emagrece. Às vezes emagrece 2 quilos, o rosto já muda. Afina. Exatamente, afina. Região de papada também, o paciente é muito preocupado. Acontece, igual quando a gente faz a cervicoplastia, a lipo de papada, que a gente faz no consultório para definir essa região, faço também a parte mecânica, a gente faz todo o tratamento da região de papada. O paciente ele tem que entender que se ele engordar depois que você fez, vai dar voltar. Diferença. Vai voltar, porque não vai conseguir o mesmo resultado, porque é a mesma coisa quando você faz uma abdominoplastia. Você vê... O paciente engordou, o médico, o cirurgião plástico, não vai poder garantir o resultado que ficaria, porque você engordou. E é a mesma coisa que o rosto, a harmonização facial, se vai passar por um processo de emagrecimento, Matheus, ela chegou no ponto que ela quer, aí sim ela vai se preocupar com o rosto. Durante esse processo todo, aguarda. O máximo que você pode fazer, se estiver incomodado, é um botox. É o botox. Exatamente. Um botox ou um estimulador de colágeno para melhorar a questão de flacidez de pele. Sim. Agora, questão de
fios, preenchimento, aguarda o final. Então fica a dica, se você a dica, pessoal. Vai talvez entrar num programa de emagrecimento ou pretende iniciar uma dieta, algum protocolo para emagrecimento, então espera chegar no peso que você quer, ficou feliz com o corpo, vai procurar manter aquele peso, aí sim você faz uma avaliação para mexer no rosto também. Exatamente. Depois. Exatamente. Você tem dúvida? Vai no consultório, conversa, faz a avaliação. O profissional, nós estamos totalmente capacitados para te orientar. Quando você deve iniciar a sua harmonização facial? Qual é a fase? Quando você deve procurar e iniciar os cuidados? Por onde você vai começar a sua harmonização facial? Se você pode aplicar um Botox antes de estar com o seu corpo dos sonhos, como você quer chegar, você pode fazer. Ou se você precisa fazer alguma outra coisa. Ou caso contrário, quando finalizar o processo de emagrecimento, aí nós iniciamos o tratamento do rosto, que é a melhor parte de todas. Aí ficou com o corpo legal, aí vai em rosto também, aí fica completo. Completo, porque o paciente, é o que a gente fala, hoje em dia, o nosso corpo, ele é o nosso cartão de visita, o nosso rosto, tudo. Então, entra corpo, rosto, vestimenta também, comunica muito com as pessoas. Então, nós temos que entender que tudo é um conjunto. É um conjunto. Não adianta... mas eu me preocupo com o corpo, mas e o rosto? O rosto eu não me preocupo. Não, é o conjunto. Ou eu me preocupo com o rosto e não me preocupo com o dente. Que acontece muito. Ali. Não, você tem que se preocupar com tudo, porque é uma harmonização e é o conjunto, é o seu cartão de visita. Exato. O seu corpo, o seu rosto, o seu sorriso é o seu cartão de visita. Então, a gente tem que cuidar, sim, como tudo. E eu, como cirurgiã dentista, sou especialista em harmonização facial, sou especialista em implantes dentários também, e faço toda a parte odontológica, a gente vê qual é a necessidade. Então, o paciente, ele precisa, sim, cuidar do sorriso, da boca, tanto quanto ele cuida do rosto e tanto quanto ele cuida do corpo. Então, ele tem que entender que a saúde bucal, ela é tão importante quanto a saúde de todo o corpo, a parte sistêmica. Porque uma doença bucal, ela pode influenciar e prejudicar muito o paciente. Então, se a pessoa tem intenção... Vamos supor que ela não tá cuidando do corpo nem do rosto e tal, e de repente ela resolve fazer tudo. Isso. Primeira coisa, ela tem em mente que vai ser necessário calma e ir por etapas. Exatamente. Então, ela tem isso que o imediatismo hoje em dia, infelizmente, é um problema, né? Paciente muito ansioso. Nós vivemos a gente está vivendo numa época que as pessoas querem tudo muito imediato. Você muito passa ansiosa, por isso lá. Você quer tudo muito pra ontem. Eu quero fazer, eu quero ficar assim, eu quero sentar aqui e sair daquele jeito. Eu quero entrar numa máquina do tempo e sair com o corpo perfeito. E não é isso. A gente precisa entender que é um processo. Tempo. Exato. Nós precisamos desse tempo para quê? Para melhorar corpo, para melhorar saúde, para melhorar rosto, para melhorar mente e para melhorar tudo. Então, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender que é um processo. E esse processo exige tempo. Calma, eu passo por isso lá. Na nutrição, muitas vezes eu tenho que acalmar a pessoa porque ela, de repente, passou lá 30 anos engordando. E aí, em um mês, ela quer já ficar top. E a mesma coisa quando alguém vai lá no teu consultório, então, do rosto... Com certeza. Né? Nunca cuidou? Nunca cuidou. E aí, demorou anos para chegar naquela situação. E aí, depois quer que em uma sessão você consiga tratar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, muitas vezes, a nossa profissão, a gente tem que saber... ter um pouco de jogo de cintura e saber lidar, explicar para o paciente e controlar isso. Essa ansiedade. Para quê? Para que a pessoa não desista no meio do caminho. Que pode acontecer, porque às vezes acaba desistindo no meio do caminho. Não chegou onde eu quero. Mas não chegou onde você quer, porque a gente ainda não terminou o processo. Exato. Porque não chegou no final. Não chegou no final. Quando chegar no final, você vai ver que vai ter valido a pena. Exatamente. Às vezes demora 1 ano para chegar no final. Só que vai chegar e vai ficar bom. Tem que ter paciência. Na questão da harmonização facial, pode, assim, em alguns casos, demorar até 1 ano. Um protocolo de um procedimento? Exatamente, pode, porque às vezes a gente precisa tratar essa pele e nós precisamos esperar. O mais importante de tudo, não é, por exemplo,
hoje eu fiz um procedimento, amanhã eu já posso fazer outro. Não, eu preciso esperar o seu corpo me responder daquele procedimento que eu fiz. Exato. Passou o tempo necessário daquele procedimento, aí eu faço um outro procedimento. E aí eu preciso do tempo desse procedimento também, e aí eu faço outro procedimento. Sim. Entendeu? Então, às vezes, demora realmente um tempo. Só que o final, ele é muito bom. E às vezes o paciente fala assim, mas não vai ficar diferente? Por exemplo, eu coloquei esse mês isso. Aí daqui 4 meses eu tenho que colocar isso, mas aquele que eu coloquei primeiro eu vou perder, e aí eu vou ficar, tipo, numa... Não, Mas gente, não, né? tudo, o que acontece? É um conjunto. Eu preciso tratar. A manutenção, tudo que é de início, ele leva mais tempo e é maior quantidade de procedimentos do que para manutenção. E o paciente tem que entender que ele precisa de manutenção. Sim, tá, Matheus? depois. Exatamente. Isso tudo, até na dieta, o treino. Exatamente, né? ele precisa de manutenção. Eu fiz o preenchimento, só que eu não quero fazer mais. Me desculpa, mas o seu resultado que você ganhou, a melhora que você teve quando você fez, ela não vai se manter, porque você não continuou com o processo, você não continuou com a manutenção dos seus cuidados. E o que adiantou você fazer de início para ficar tão pouco tempo com o resultado eficaz? Você não vai parar de envelhecer. Não vai parar, você envelhece todos os dias. Isso não tem como parar. Não tem como parar, a gente nem quer que pare, porque a gente quer viver bastante, né? Então tem que entender que é necessário a manutenção. Pois é. Né? É igual assim, você chegou num corpo legal, chegou no teu melhor corpo. Sim. Se tivesse como, cheguei nesse corpo, eu quero parar nele. Aqui tá bom. Mas é igual andar numa escada rolante ao contrário. Se você parar, você vai voltando pra trás. Exatamente. Eu cheguei no meu corpo agora. Então eu quero assim. Não, então agora eu posso voltar a comer pastel, posso voltar a comer chocolate. Estraga. Não é? Tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo. Mesma coisa que a harmonização facial. Eu cheguei no rosto que eu quero. Agora eu não preciso mais fazer nada. Posso tomar sol sem passar filtro solar. Eu posso continuar sem fazer nada. Não. A gente tem que fazer a manutenção. Se você quer continuar tendo o resultado que a gente conseguiu por um longo tempo até você envelhecer, é importante a manutenção. E não quer dizer que você fez, por exemplo, 10 procedimentos ou 3 procedimentos de início que você tem na manutenção repetir os mesmos procedimentos e a mesma quantidade de produto que foi colocado. Muito menos. A manutenção ela é muito mais fácil. Mais de boa. Muito mais tranquilo. A pior parte é o início. Sim. Depois que você conseguiu chegar no seu objetivo, para manter ele é muito mais fácil. E assim, é o início também para fácil. Para quem não preveniu. Exatamente. Né? Se a pessoa teve a consciência de ir cuidando desde cedo, então permanece sempre tranquilo. Permanece sempre só em manutenção. Exato. Né? Só em manutenção. Eterna manutenção. Não é porque, mas daí futuramente, quando eu envelhecer, eu vou ter que fazer tal coisa. Não, se você tiver em processo de manutenção, durante as manutenções a gente vai sabendo o que vai precisando ser feito. E se antecipando. Exato. Exatamente. E deixando você com o mesmo rosto, de forma natural e mais velho. Com aspecto mais jovem. Exatamente. Com aspecto mais velho, com aspecto mais jovem. Eu vou fazer um gancho aqui da nossa linha de suplementos, que é a linha Meu Melhor Corpo Signature Series. O Júnior vai colocar na tela aí alguns. Então esse é o colágeno, que é um colágeno. Ali nesse colágeno você tem ácido hialurônico, tem também o silício orgânico, o verisol, que é um colágeno bom para a pele, e junto algumas vitaminas como a biotina, a vitamina C, que vão ajudar a potencializar ainda mais o efeito do colágeno. Aqui o Fênix, que é o nosso emagrecedor, que é o campeão, que quem tomou, viu o resultado, não fica sem. Aí a minha avó já perdeu 30 quilos. O meu cunhado começou a tomar, já perdeu quase 10 quilos, não fica sem. Ele tem poder de desinflamar também o teu organismo, e tudo natural, 18 ativos naturais. A creatina, realmente, que hoje tem muita gente falando, né? Então a creatina realmente é um suplemento que eu acredito todos podem tomar. Salvo algumas exceções, mas assim, até idosos, porque vai ajudar você realmente a ter mais força, a manter a sua massa muscular. Então, a nossa creatina tem junto alguns ativos que melhoram a absorção dela, como a coenzima Q10, a biotina e a isomaltulose. O whey, que aliás está para chegar um novo pedido do whey, esse nosso whey ele tem uma gama de aminoácidos excelente.
Cada dose vai te dar 6 gramas de BCA, 5 de glutamina e ainda tem o Verisol, 2,5 gramas de Verisol por dose. O Ares, que é um polivitamínico, se fosse para considerar 2 suplementos que a gente deveria manter sempre, a creatina e um bom polivitamínico. No nosso caso, o Ares ele é completo e as vitaminas e minerais que são para a imunidade estão numa dose excelente. A vitamina C, 1.000 mg, a D, 4.000 I, o zinco e o selênio também em doses ótimas. O Poseidon, esse suplemento, ele realmente, quem tomou também, igual o Fênix, quem tomou ele já não fica sem. E tá para chegar um novo pedido porque acabou. É um mix de aminoácidos essenciais. A gente sabe que para preservar a sua massa muscular, e aí entra também, você tendo uma gama de aminoácidos essenciais, você preserva cabelo, pele, ou seja, é um conjunto. E nele a gente tem umas doses ótimas dos aminoácidos essenciais, além de um prebiótico que vai nutrir a bactéria boa do intestino. E o Titã, o nosso pré-treino, que também tem aminoácidos essenciais, que eu acho que isso não pode faltar, por isso que eu coloquei, e 200 mg de cafeína, além da taurina e TCM também. E o nosso e-commerce logo está pronto, e vocês vão ficar sabendo por aqui. Eu vou fazer um evento na academia quando ele ficar pronto, para todo mundo ficar por dentro e algumas promoções. O nosso portal onde você encontra as promoções que a gente tem todos os meses, ali descendo, tem também o site da academia, o e-commerce que logo está pronto e da assessoria esportiva comigo, de forma individual. O aplicativo Meu Melhor Corpo, que esse é um local onde você encontra aulas para aprender sobre nutrição, treino e suplementação também fitoterápica. São aulas completas para você que é estudante de nutrição, de educação física e também para você que é entusiasta e treina e quer saber mais sobre esses detalhes. A nossa coleção de cursos para emagrecimento e ganho de massa muscular, o Detox e o método de hipertrofia, que você vai encontrar protocolos baseados no seu biotipo, se você é ectomorfo, mulher, homem, mesomorfo ou endomorfo. E assim, de forma individualizada, você vai ter o suporte dentro do método de hipertrofia com qualidade. E logo abaixo a gente está ali com os links do podcast, o portal de resultados, que logo vai estar tudo ali para você ver os antes e depois e se inspirar. Então, é isso aí. Perfeito. Isso é importante mesmo, Matheus. Até na parte de harmonização facial, o home care do paciente. Isso é como se fosse um home care da parte corporal. Sim. E o home care também é importante para o paciente, para ele se cuidar em casa. Usar cremes, protetor solar, tudo isso eu também passo para o paciente em consulta o que é necessário para ele manter essa harmonização. Não adianta só fazer a parte injetável. Ele tem que se cuidar em casa também, principalmente com o protetor solar, com o filtro solar, que a maior parte do envelhecimento é devido à exposição solar e à falta. Até essa nossa luz que a gente fica o tempo todo, ela é muito prejudicial à nossa pele. Então, a gente precisa cuidar disso também para prevenir o envelhecimento. Se fosse para você recomendar assim, algumas coisas que são essenciais, claro, o protetor solar, mais algum? Vitamina C, extremamente importante, tá? Uhum. Ácido hialurônico, por mais que o paciente fale assim, mas se eu injetei, eu preciso passar em casa? Sim, porque a gente vai estar tratando a pele, tá? Sim. Então, nós precisamos, sim, fazer uma manutenção com ácido hialurônico, com vitamina C. Dependendo de alguns casos, nós podemos entrar com algum tipo de ácido, tá? Com baixa potência mesmo, só para manter e igualar o tom de pele. Então, esse cuidado, como a gente viu, suplementando, né, de dentro para fora. Exatamente. Eu vi ali que tem um suplemento seu que tem zinco também, que é extremamente importante para nossa face, para nossa pele. Quanto à durabilidade de botox também, se o paciente ele tem uma baixa dosagem de zinco, ele está com deficiência de zinco, o botox dele ele não vai durar muito, porque elas vão se ligar, a toxina botulínica, ele vai se ligar no receptor nervoso e junto com ele no zinco. Se o paciente tem essa dosagem de zinco baixa, o botox ele tende a durar menos. Por isso que às vezes a gente faz reposição no paciente de zinco com fitase. Isso que eu ia comentar com você.
Porque eu já usei exatamente, faltando assim 10 dias para fazer o Botox e depois também. Isso, exatamente. A gente começa o protocolo antes, né? Manda manipular o zinco com a fitase. Usa dias antes, no dia do procedimento não usa, faz o procedimento, o Botox, e depois continua usando por algum tempo. As cápsulas por algum tempo. Então, é extremamente importante isso. Faz diferença. Faz muita diferença, muita diferença. O paciente que ele chegar no consultório se queixando, o meu Botox eu fiz, marca boa, existe uma gama de marcas. Botox é uma marca comercial, tá? É toxina botulínica. Tem um monte, né? Existe várias marcas. Então, é que a gente fala popularmente de Botox, mas só que é a toxina botulínica, tá? Existe uma gama de marcas. Aí fala assim, eu já fiz com marca tal, eu já fiz com marca tal e não dura. Por que não dura? Às vezes não é por causa da marca, foi usada a melhor que existe no mercado em você, não dura por quê? Porque você tá com uma baixa de zinco. Pois é. Entendeu? No seu organismo, e o paciente ele não sabe, ele acha que o produto que o profissional tá usando é de baixa qualidade e às vezes não é. Então, pode ser extremamente importante a gente esse pedir detalhe. exatamente, o paciente que chega relatando ou já relata que tem alguma coisa, pedir um exame pra gente avaliar a parte sistêmica do paciente. Sim. Porque afinal de contas, tá tudo interligado. Tudo interligado. A parte sistêmica, ela é extremamente importante. Ela tem que estar em um ótimo funcionamento para todos os procedimentos que você fizer ter um melhor resultado. Então, vamos supor, fez Botox, tá com deficiência de zinco e ainda assim, no dia que fez e nos outros dias, vai treinar e faz cara de brabo, de força, e aí já prejudica. Prejudica. Tanto bastante. que a toxina botulínica, a gente sempre pede pro paciente evitar treinar por 24 horas. Por quê? É como se fosse uma água que a gente coloca numa forminha e vai pro freezer. É um líquido. A gente aplicou dentro daquele músculo. Quando a gente coloca a água na forminha para ir fazer o gelo e coloca no freezer, se a gente virar ela antes da hora, ela não vai escorrer? Se a gente esperar formar o gelo, a gente vira ela não escorre. E a mesma coisa isso, a toxina botulínica. Se eu apliquei dentro daquele músculo, naquele local, é porque é daquele lugar que é para paralisar. Se o paciente ele ficar forçando ou massageando, ou, por exemplo, deitar, abaixar a cabeça, isso pode escorrer. Ele pode pegar outro músculo e acabar dando casos de pitose, paralisando o músculo que não deve ser paralisado durante o procedimento. Então, é extremamente importante isso mesmo. O paciente ele tem que respeitar os prazos. Então, fez a toxina botulínica, espera 24 horas. Eu sei que é difícil para vocês que estão acostumados a treinar todos os dias, mas dá. Faz na sexta. Faz na sexta, fica o fim de semana tranquilo. Fica o final de semana. Pois é. Né? Doutora, quero te agradecer muito por ter vindo. A gente tá chegando no final. E eu acredito que o pessoal gostou bastante. Que bom, fico feliz. Que bom. Você pode deixar o nome da clínica? Eu vou deixar. Então, a clínica, ela fica na Avenida Humaitá, tá? Número 638, pertinho ali do Country Club. Strabelli Prado. Vai ser um prazer receber vocês. Eu vou passar também o meu Instagram, tá aqui embaixo. Vocês podem entrar lá, tem o link de acesso para vocês conversar diretamente no WhatsApp com a Beatriz, que é minha secretária, ou com a Lorena, tá? Elas vão agendar vocês com o maior prazer, maior carinho. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar. Agenda uma consulta, vamos conversar pessoalmente. Às vezes o que é bom para o seu amigo não é bom para você. Então, é bom essa conversa para a gente esclarecer o que é melhor em cada caso e conseguir realmente resolver a sua queixa e te tratar de uma forma melhor e te deixar ainda mais belo, de uma forma natural, sem mudar quem você é, para você se reconhecer e ficar ainda mais feliz. Sim. E para você que eventualmente ficou com alguma dúvida e quiser mandar também no canal da TV Maringá ou no meu, também pode mandar que eu repasso para a doutora Lazy e a gente responde. Isso mesmo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, tanto da Band quanto o nosso, Meu Melhor Corpo, e a gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.